Shalom, queridos. Graça e paz, amados. Vamos orar nesse momento, entregando essa live. Essa é a palavra que vai ser ministrada essa noite. Sim. Deus, nós queremos te adorar, queremos glorificar o teu nome, Senhor. Sim. Nós te louvamos porque tu és santo. Sim. Tu és exaltado em nossas vidas, Pai. Não há outro Deus além de ti. Aleluia. E nesse momento nós queremos entregar toda essa live, Senhor, cada palavra que vai ser dita. Deus, que o teu Espírito Santo possa estar renovando o teu povo, onde a nossa voz possa estar chegando agora. Que o Senhor renove, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga algo novo sobre a vida dessa pessoa. Acrescenta-nos, ó Pai, a fé. Sim, Jesus. Deus, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão talvez até enfermos, nós declaramos a cura e o milagre do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Que a paz que excede todo entendimento possa estar guardando o coração do teu filho e da tua filha nesse momento. Oh Deus, em nome de Jesus, nós viemos aqui para te adorar. Tu és a razão do nosso viver. Tu és aquele que guarda o nosso coração. Tu és aquele que nos protege. Tu és aquele que nos ama incondicionalmente. E nós estamos aqui, ó Deus, apenas como um canal do Senhor, canal do teu fluir. Então usa-nos, ó Pai, essa noite, para que essa pessoa que está nos assistindo agora, que ela receba algo de Deus, que ela receba ensinamento, que ela receba milagre do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus profetizamos a unção, a graça, a cura do Senhor sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo teu Espírito vivo em nós, por essa presença gloriosa que nos envolve nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Nós sabemos que há anjos nesse ambiente agora, é um ambiente celestial. Nós sabemos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Nós também sabemos que está escrito, Senhor, que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que em ti esperam, Senhor. Em nome de Jesus. Por isso estamos com o nosso coração cheio de alegria nessa noite. Estamos com o nosso coração aqui clamando por mais de ti, um coração sedento, um coração faminto, pronto para ouvir a tua voz nessa noite. Abençoa-nos mais uma vez com a tua presença, com a tua palavra. Retira, Senhor, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para roubar a atenção, tudo aquilo que vem para distrair. Em nome de Jesus. E enche esse ambiente com a tua presença e com a tua glória. Senhor, que os nossos olhos estejam postos em ti, que nada possa arrancar o nosso foco ou a nossa perspectiva da tua presença e da sua glória, do teu mover em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche esse lugar agora onde meus irmãos estão. Todos aqueles que estão acompanhando essa live, sejam tocados agora pela tua presença, pelo fogo que há em ti, o fogo consumidor que tu és. Hebreus 12, 29 diz que o Senhor é Deus, o fogo consumidor. Invade esse ambiente agora com o calor da tua presença. Toca aquele que precisa ser tocado, cura aquele que precisa ser curado, em nome de Jesus. Invade trazendo paz agora aos corações, às almas aflitas, às mentes perturbadas, em nome de Jesus. Entra agora, Senhor, com provisão na vida daqueles que estão precisando nesse tempo, aqueles que estão com dúvida de como irá se manter ou se cuidar. Vai, Senhor, agora, tu és o Jeová Jireh, tu és aquele que provê, tu és aquele que provisiona, tu és aquele que nos alimenta, que nos vestes e que cuida de nós. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que é tão grande, o teu amor que é incondicional. Obrigado, Senhor. Nessa noite nós iniciamos essa live, prontos, ó Deus, para ser canais de bênção para os seus filhos que nos assistem nessa noite, em nome de Jesus. Então abram suas Bíblias aí em Salmos 1. Nós queremos ler, minha esposa vai ler os primeiros versículos do 1 ao 3. Seja edificado nessa noite em nome de Jesus e que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aleluia. Louvado seja Deus. O primeiro versículo já inicia aí Salmos 1 dizendo: bem-aventurado o homem, o ser humano, o varão ou a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é andar segundo os conselhos? É andar ouvindo a voz dos ímpios, sendo direcionado, conduzido. E nós já aprendemos nas lives anteriores que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, é conduzido pelo Espírito de Deus. Jesus, ele caminhou pela terra dizendo que fazia o que via o Pai fazer e falava aquilo que ouvia o Pai falar. Então nessa noite nós queremos trazer para vocês algo tão profundo da palavra de Deus, que primeiro já começa dizendo que é abençoado, né? Bem-aventurado é o significado dessa palavra, né? Será abençoado, será autorizado a ter bênçãos, será autorizado a ser bem-sucedido, será autorizado para prosperar. Geralmente as pessoas, quando ouvem a palavra prosperidades, eles associam a ter dinheiro ou a ter uma bênção financeira, né, ou que venha a ser abençoado no sentido que envolve dinheiro. Eu quero dizer nessa noite que ser próspero é ser muito mais do que ser cheio da grana, digamos assim. Ser próspero é andar em prosperidade, é ser prosperado à medida que você dá passos. Existe uma autorização dos céus para te fazer bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? No sentido literal dessa palavra, ser bem-sucedido, ser bem-aventurado, significa que você deixa um rastro de bênçãos. Você é bem-sucedido. O que é que vem após você? O que é que te sucede? Qual é o seu legado? O que é que falam ao seu respeito quando você sai de um ambiente ou quando você passa por um ambiente? Vocês estão entendendo nessa noite? Então observe que ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele continua dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores, porque não tem frutos benéficos nesses ambientes. A maioria das vezes esses ambientes são para falar mal de pessoas. A palavra já diz escarnecedores, roda de pecadores, pessoas que só falam de promiscuidade, de palavrões, né? Coisas a respeito ao pecado. O contrário também é verdadeiro. No versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. A lei do Senhor nada mais é do que a própria palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus. Na época em que foi escrita a lei, que ela foi dita através do Moisés, a própria palavra diz que quem escreveu foi o dedo do próprio Deus. Deus, ele falava e escrevia em tábuas. A palavra de Deus diz que agora na nova aliança ele escreve nas tábuas do nosso coração. Ou seja, Romanos 8,14 também diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele é conduzido segundo a voz de Deus. E é nessa palavra que nós vamos contextualizar toda a ministração dessa noite. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, naquilo que vem do Senhor, aquilo que sai da boca do Senhor. Jesus estava sendo tentado pelo diabo lá em Lucas 4 e Mateus 4. Diz que o diabo chegou para ele e disse: transforme essas pedras em pães. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu com a própria palavra. Aquilo que Jesus respondeu está escrito em Êxodo. Jesus respondeu segundo a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu vivo, eu subsisto
segundo aquilo que eu ouço da boca de Deus. O verso 3 diz: pois a quem faz isso é considerado uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Outras versões diz: tudo quanto fizer será bem sucedido, terá êxito, terá sucesso, será bem sucedido. Observe que o texto já começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tudo aquilo, amado, que não sai da boca de Deus, que não lhe influencia para o bem, tudo aquilo que não te empenha a dar frutos benéficos, frutos em Deus, não vem de Deus. A palavra ímpio aí está bem colocada, porque conselho dos ímpios vem de impiedade, ímpio vem de tudo aquilo que é contrário às pessoas que são escolhidas por Deus. Então, ou seja, bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Sabe aquela voz que vem no seu interior para o mal? Aquela voz que vem no seu interior para lhe desanimar. Quantas vezes você vai fazer algo e na sua mente já está dizendo assim: e se der errado? O que é que eu vou fazer se der errado? O que é que eu vou dizer? Ou então, você já inicia algo que você está pretendendo fazer, já com uma expectativa em frustração. Ou muitas das vezes vem aquelas pessoas que zombam, que riem quando você conta coisas boas, coisas que você está planejando, coisas que você está com expectativas, coisas que você está projetando. Sempre tem aquelas pessoas que, mas será que você vai conseguir mesmo? Será que vai dar certo? Será? Pega essa interrogação da palavra será e troca por uma exclamação: será? Porque vem da boca de Deus que tudo aquilo quanto eu fizer, eu serei bem sucedido. O interessante aqui que no versículo 3 diz que, pois ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que é uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas? O que acontece com uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas? Ela vive sendo regada por essas águas do ribeiro. Ela vive o tempo todo com a sua raiz fortalecida. Alguém aqui já viu a raiz de uma árvore? É muito difícil de ver raiz de árvore porque ela sempre está dentro da terra, está no subsolo. Você não consegue ver as raízes de uma árvore, mas você sabe que uma raiz, que é por causa da raiz que a árvore ela consegue dar frutos. Se a raiz de uma árvore estiver boa, toda essa árvore ela vai frutificar, ela estará boa. Só que da mesma forma que a raiz ela não se vê, a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé também nós não vemos. Porque a fé é um firme fundamento, ou seja, a fé é uma base. A fé é um alicerce. Aonde fica o alicerce de uma casa? Embaixo dela, ninguém vê o alicerce. Mas a casa ela só está de pé por causa da sua boa estrutura no alicerce. Então observe bem, se a sua raiz ela é regada pela palavra de Deus, como está dizendo aqui, se a sua fé ela é nutrida, como é que eu venho a nutrir minha fé? A Bíblia diz que a fé vem de um lugar. De onde vem a fé? De ouvir a palavra de Deus. Olha o que esse texto diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O sentido original da palavra meditar vem de falar baixinho, vem de sussurrar. No grego é a palavra reza, rezar, aliás, é isso exatamente. Rezar, meditar, é repetir, falar baixinho, memorizar, assimilar, trazer para dentro, introduzir,
meditar. Ao contrário do que as religiões falam e dizem, que é esvaziar-se, etc., né? Não é esvaziar, é pelo contrário, é se encher da palavra. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada a ribeiro de águas, que está sempre sendo nutrida, sempre está sendo encharcada com a água dos ribeiros, fazendo com que ela venha frutificar, fazendo com que as suas folhas não caiam, fazendo com que ela dê fruto. Aleluia! Então eu não preciso, uma vez que eu sei e eu aprendo a ouvir a voz de Deus, eu não preciso andar segundo os conselhos dos ímpios. Eu não preciso me orientar com pessoas que não conhecem a Deus. Eu não preciso de orientação de pessoas que vê apenas o exterior. Eu preciso me conectar com pessoas que me vejam no interior, que compreendam a voz de Deus. Por exemplo, os seus líderes, as pessoas que lhe mentoriam. Então observe, eu e você precisamos mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus são águas, são ribeiros que nos nutrem para uma vida bem-sucedida. Aleluia! Então observe aqui nesse texto que da mesma forma que a raiz é regada pela palavra de Deus, significa que dentro de mim eu estou ficando robusto, meu espírito está ficando fortalecido. 2 Coríntios 4 diz que primeiro vem as coisas invisíveis e depois é que elas se tornam visíveis, e não me atento para as coisas visíveis, antes para as invisíveis, porque as visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Ou seja, as invisíveis saíram da boca de Deus, está no ambiente espiritual. Eu costumo dizer que o ambiente espiritual é aqui dentro de mim. Como Jesus disse que o reino de Deus habita dentro de nós, o reino de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui governando as minhas emoções, governando os meus pensamentos, governando as minhas palavras, governando a minha vida. Aleluia! Então observe, queridos, que uma vez que eu permito que a palavra de Deus ela tenha acesso ao meu interior, o exterior se torna frutífero. Se uma árvore ela é regada, ela é cuidada em sua raiz, as suas folhas, os seus ramos se renovam e frutificam. Aleluia, meu amor. Amém. O que eu vejo nesse Salmos 1, ele fala, minha versão fala assim: abençoado com felicidade. Olha aí. É o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Eu quero te dizer, amados, que Deus, Ele nos chamou como sal dessa terra. Ele nos chamou como luz dessa terra. E a luz, ela serve para brilhar, ela faz a diferença. O sal serve para dar sabor. Então você e eu, nós estamos nessa terra para dar sabor. Nós fomos chamados por Deus não para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores. Amém. E nós não podemos de forma nenhuma sermos influenciados pelas novelas, sermos influenciados pelo conselho de um amigo ou de uma amiga que não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos ser influenciadores nessa terra. Você precisa influenciar outras pessoas através da palavra. Nós somos chamados, amados, para fazer a diferença. E no versículo 3, como fala que ao seu tempo dará o seu fruto. E hoje eu estava lendo a respeito da vida de Nelson Mandela. E ele passou 27 anos em uma prisão.
E o que acontece naquele momento ali? Ele não culpava ninguém por estar naquela situação. Ele poderia muito bem culpar outras pessoas. E quantas vezes eu e você, nós estamos dentro de uma situação e nós estamos culpando A ou B pela situação que nós nos encontramos. Só que esse homem, ele aproveitou esse momento para se formar, para se preparar para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Então, uma árvore que estava sendo regada, mesmo que ele estivesse ali na prisão. E ele falava para as pessoas que eles poderiam ter aprisionado o corpo, mas a mente, a inteligência, os pensamentos dele não estavam presos. E quantas vezes, amados, nós estamos em algumas situações na nossa vida e a nossa mente está aprisionada, está vivendo aquela situação. E nós precisamos, como diz a palavra, ser influenciador de outras pessoas, mas também deixar que a palavra seja influência na minha vida. Eu preciso me autorresponsabilizar pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelas situações que acontecem. E às vezes nós queremos simplesmente jogar a culpa para alguém ou por algo, ou para algo de situações que nós estamos enfrentando. E aquele homem passou por esse momento, 27 anos, e não se dobrou, e não desistiu, mas perseverou. E ele se tornou realmente o presidente da África do Sul. E nós, amados, nós temos uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E ele diz que no tempo certo você vai dar o fruto. Então você está sendo preparado por Deus. Então não deixe que as influências do cotidiano, não deixe que as influências do sistema mundano venham tocar no seu interior. Mas queira você beber mais do Senhor, para que você possa ser sal e luz, para que você possa influenciar outras pessoas. E a palavra do Senhor diz: Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, e dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Então, talvez hoje você pode estar até numa situação difícil. Não sei como é que está seu casamento, não sei como é que está a sua situação financeira, não sei como é que está a sua saúde, a sua família, os seus filhos, mas Deus conhece. Então, como esse homem, um homem que eu nem sei se conhece a palavra, que é o Nelson Mandela, mas ele, onde ele estava florescendo, ele estava se preparando para dar fruto. E nós, não importa a situação que você esteja enfrentando, se prepare, estude, aproveita esse momento que nós estamos em casa para se preparar para aquilo que Deus vai entregar em suas mãos. E às vezes nós estamos em casa fazendo nada, e Deus está dizendo: se prepare, porque o que eu tenho para vocês é grande. E o nível de preparação vai ser o nível de alcance onde você vai chegar. Então queira mais de Deus, seja uma influência nessa terra, seja uma influência na sua casa, seja uma influência para outras pessoas, seja um exemplo, que as pessoas olhem para você e digam: eu quero ser uma pessoa assim, eu quero o brilho de Jesus que há nessa pessoa, eu quero na minha vida. Isso não é inveja, amados, isso é você olhar a glória de Deus, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, e você querer também para você. Então se prepare para que você dê o seu fruto nessa terra. Deus te chamou com um propósito, e esse é o fruto maior que você vai dar nessa terra, é você brilhar o propósito de Deus, é você abençoar outras vidas com a sua vida. E tem uma frase que eu gostaria de ler, que é do Nelson Mandela, que diz assim: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Então, nós somos responsáveis pela situação que nós nos encontramos, nós somos responsáveis, amados,
pelos sonhos, pelos projetos, pelas decisões que nós tomamos na nossa vida. E às vezes nós estamos colocando culpa. Porque eu não tive um estudo. Porque meus pais não tiveram condições. Porque eu não sei, eu não sou tão inteligente. E a gente começa a colocar desculpas. E são coisas que Deus quer tratar conosco. Deus, Ele não vai abrir o céu e descer lá na sua vida e fazer o que você tem que fazer. Então nós precisamos frutificar. No seu tempo, frutifique. Mas o que depender de você, faça a sua parte. Se responsabilize por aquilo que Deus te deu. O que você pode fazer hoje para abençoar pessoas? O que você pode hoje para buscar mais conhecimento de Deus? Tome uma atitude, não seja inerte na sua vida. Não seja uma parada na sua vida. Busque crescimento, busque avançar no reino de Deus. Porque no tempo certo você vai dar o seu fruto. No tempo certo o Senhor vai te usar para você frutificar nessa terra. Então é tempo de nós pararmos de procurar culpados e olhar para nós e nos responsabilizarmos pela vida que nós estamos vivendo. E dizer: Senhor, ajuda nas minhas decisões, ajuda nas minhas escolhas, Senhor, para que eu escolha todos os dias fazer o que é certo, fazer o que agrada, fazer o que é a tua vontade. Não pense, eu estava orando hoje, eu nem entrei nas redes sociais, eu fiquei mais inclusa. E eu estava orando, eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor não vai vir até mim e vai mudar as minhas atitudes, e vai mudar os meus sentimentos, as minhas decisões. Cabe a mim, a cada dia, decidir: Senhor, eu decido mudar, eu decido ser luz nessa terra, eu decido fazer a tua vontade, eu decido orar em vez de estar no Facebook, eu decido estudar a palavra, eu decido trazer conhecimento, crescer mais o meu nível de conhecimento, para que Deus possa me usar, para que Deus possa me levar a lugares altos. Então é uma decisão, amados. Deus, Ele já fez tudo naquela cruz. Quando Ele disse está consumado, está tudo pronto. Deus, Ele já fez tudo. Mas cabe a nós pegarmos o governo da nossa vida e fazer a diferença nessa terra. Porque ter uma vida mediana todo mundo tem. Ter uma vida na mesmice todo mundo tem. E você, que tipo de vida você quer ter? Que tipo de casamento você quer ter? Que tipo de ministério você quer ter? Você quer fazer a diferença? Você quer ser como essa árvore que dá fruto no tempo apropriado? Então decida todos os dias ser diferente. Decida todos os dias sair da sua zona de conforto e viver a excelência que Deus tem para a sua vida. E é essa palavra que eu trago para você, que nós possamos estar sendo influência e não influenciadores desse sistema mundano, e não influenciados. Amém. Aleluia. Observe, queridos, que esse texto que nós iniciamos de Salmos 1, quando ele diz bem-aventurado, como na versão da minha esposa diz feliz, abençoado com felicidade, a palavra em hebraico, ela é shalom. Shalom significa prosperidade, paz, plenitude, felicidade, alegria, satisfação, saúde, provisão. Isso são apenas alguns adjetivos. Existem muitos agregados apenas a uma palavra. A palavra shalom é a palavra que a gente conhece mais para paz. As pessoas, quando ela diz shalom, né, ela está querendo dizer a paz, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom Brahá, Berachá Shalom, falando em hebraico. Mas shalom é muito mais do que isso. É você ser completo, é ter plenitude, é ter completude, é ser pleno, é ser aperfeiçoado. Só que aqui nesse Salmos 1,
está nos dando aqui o segredo para que isso aconteça em nossa vida. A condição para que isso aconteça em nossa vida. É como se fizéssemos o que tem que ser feito. E é impossível o resultado não ser esse daqui. Quando fala de raízes, quando fala de ser plantado, fala de algo inatingível. Fala de base. É como aquele texto que diz: agindo o Senhor, quem pode impedir? Porque antes do profeta Isaías declarar que agindo Deus, quem impedirá, ele diz que não há nada que possa escapar das mãos dele. Está plantado junto a ribeiros de água, está protegido nas mãos do Senhor. Olha o que a palavra disse lá quando Davi ele foi ungido rei. A Bíblia diz que à medida que o óleo descia sobre Davi, o Espírito do Senhor se apoderava da vida de Davi. Isso é muito impactante. Não há nada que possa escapar das minhas mãos, pois agindo eu, quem poderá impedir? O Senhor tomou posse da vida, sabe? Você vai para onde Ele quer, que você é conduzido dessa forma aqui. É porque eu não tenho nenhum objeto aqui pequeno para que eu possa segurar. Eu vou tirar minha aliança do dedo. Olha só para isso. Me apoderei dessa aliança. Ela vai para onde eu quero. Ela vai para onde eu a conduzo. Então, estar meditando na lei do Senhor de dia e noite é estar sendo direcionado de dia e noite por aquilo que o Senhor diz. Olha o que o Senhor diz para Josué: não desvia da minha palavra nem para a direita e nem para a esquerda, e fazendo isso você será bem-sucedido e nada poderá te vencer todos os dias da sua vida. Nada poderá te subsistir todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Uau! Isso é impactante. Eu quero ler com vocês agora Jeremias 17. O verso 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão, aleluia, não se fadiga e nem deixa de dar frutos. Aleluia! Eu vou repetir o verso 8. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão ela não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Oh, aleluia! A minha fala: não sofre de ansiedade durante o ano da seca. Como é, meu amor? Pode falar aqui pra gente ouvir? Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Aleluia. Ansiedade, o mal do século. As pessoas elas vivem preocupadas com aquilo que há de acontecer. Quando a nossa confiança ela está no Senhor, nós descansamos. Eu aprendo que quando eu trabalho, Deus descansa. Mas quando eu descanso, Ele trabalha. Aleluia. Isaías 64 diz isso. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando eu espero, minhas forças são renovadas. Olha o que aqui diz lá no Salmo 127, se eu não me engano. Diz que o Senhor nos abençoa enquanto nós descansamos. E que dentro de nós há um poder extraordinário que pode fazer as coisas que não... pode trazer à existência as coisas que não existem como se já fossem. Observe bem. Gênesis 1 disse que, versículo 26, 27 e 28,
Deus, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27 disse: e fez Deus o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Deus fez homem e mulher em Gênesis 1. Aleluia. No capítulo 2, mostra Deus fazendo o homem do pó da terra. Só que quando Deus fez o homem do pó da terra, ele não fez imediatamente a mulher. O que é que remete essa situação aqui? Que no capítulo 1 de Gênesis, Deus estava no ambiente interior, no ambiente interno, no ambiente da eternidade, no ambiente espiritual, falando: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E fez Deus no espírito. Deus criou tudo. Depois Deus vai no físico e faz o homem do pó da terra. Pá, pá, pá. Ah. Uau! Só que a mulher, ela só veio a existir na terra, no reino físico, quando o homem, ele descansou. A Bíblia diz que Deus fez Adão cair num profundo sono e tirou de dentro de Adão. Aleluia! Tirou Eva, tirou a costela de Adão, e da costela ele fez a mulher. Ué, mas no capítulo 1 ela já existia. No reino espiritual, homem e mulher os criou. No capítulo 2, Deus tira de dentro do homem aquilo que ele necessitava. Porque antes de Deus tirar a Eva de dentro de Adão, a Bíblia diz que: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, fazendo Adão cair sobre um profundo sono, ou seja, ele descansou. Enquanto Adão descansava, Deus tirou para ele aquilo que ele mais necessitava. Uau! Isso é tremendo. Tudo quanto você precisa já está dentro de você. Falando a respeito de árvore, de ser bem-sucedido, de dar frutos, observe que primeiro a árvore, ela cresce para dentro. Ela cresce para dentro da terra. Ela estabelece raízes. Ela cresce primeiro para baixo, depois ela cresce para cima. Eu não sei qual é a situação que você esteja passando. Eu não sei o que é que você está enfrentando na sua vida. Talvez você esteja passando por humilhações. Talvez você esteja passando por situações adversas que te faz orar mais. Está te fazendo buscar mais o Senhor. Está te fazendo ler a Bíblia. Olha aí você se regando. É por isso que está escrito que os humilhados são exaltados. É como se a humilhação fosse o trajeto para a exaltação. Não tem como você crescer para cima sem antes crescer para baixo. Não tem como você frutificar em cima sem antes estabelecer raízes. Sem antes... Olha só que interessante o versículo 8 de Jeremias 17. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para ribeiro, e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se fadiga, não sofre com ansiedade, nem deixa de dar frutos. Tem pessoas que começam a avaliar a vida de outras pessoas e acha que está vivendo uma vida aquém. Olha a vida de pessoas que nem são cristãs e diz: olha, fulano está prosperando, fulano já comprou isso, já comprou aquilo, está morando bem, está dirigindo, está com... sabe? E quando olha para si diz: oh Senhor, e eu? Como é que eu fico? Sabe? Olha para si e se vê menos do que o outro. A gente não sabe a vida das pessoas. Tem pessoas que quando vê uma situação dessa diz: a chuva cai para o justo e para o ímpio. O que é que você tem feito? A bênção cai para todos, a chuva cai para todos. Então você tem plantado para poder colher. Então as pessoas que olham pela visão exterior
Porque a Bíblia diz que as coisas carnais se discernem carnalmente, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pela lógica humana, é óbvio que a gente vai olhar para uma pessoa bem-sucedida, entre aspas, e vai dizer: essa pessoa estudou, essa pessoa se dedicou, essa pessoa fez isso, fez aquilo e agora ela está vivendo bem. Muitas das vezes são pessoas que pisou em outras, são pessoas que pisaram em outras, fizeram negócios ilícitos, fizeram coisas que mais tarde vem à tona e essas pessoas acabam caindo, se tornando pior do que o estado anterior. Nós vemos aí a prova de políticos que enriqueceram de forma ilícita, com forma de corrupção, e hoje estão presos, outros estão tendo que devolver dinheiros a cofre público, etc, etc. Tem aqueles também que a gente pode dizer: realmente ele se dedicou, ele buscou. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa ela busca a Deus se ela só estiver na igreja. Não, faz parte estar na igreja. E como faz? Mas tem pessoas que no seu secreto buscam o Senhor, mas ainda não colocou o pé na igreja. Precisa estar em congregação com os irmãos, precisa estar envolvido com os irmãos, porque, ou seja, é impossível você ser de Deus e não congregar, é impossível. Você pode congregar e nem ser de Deus. E existem pessoas que estão na igreja, estão envolvidos na comunhão dos irmãos, mas não conhecem a Deus. Como tem pessoas que não estão em comunhão ainda. Porque conhecer a Deus nos faz viver em comunhão, nos faz congregar com irmãos. É um processo. Às vezes a pessoa conhece a Deus na igreja e congrega com os irmãos. Outros conhecem no seu íntimo e dá sede de ir congregar com os irmãos, e acontece. É o trabalhar de Deus. Tem muitas pessoas que estão abençoadas, não estão na igreja ainda, mas está prosperando porque foi bem aconselhada pelos seus pais que são cristãos, e talvez ela não é ainda. Os seus avós, os seus bisavós já oravam. Porque, observe, irmãos, eu sou pastor hoje, eu sou um líder, um ministro religioso, entre aspas. Isso não indica que o meu neto, o meu bisneto será, mas eu desde já abençoo as minhas gerações. Pode acontecer de um bisneto meu ser bem sucedido por causa das minhas orações hoje. E ele só vem a ser de Cristo depois do meio da sua vida. Depois dos seus 20, depois dos seus 30. Acontece. Tem pessoas que já são criadas na igreja desde pequeno. Na sua adolescência desvia, depois dos seus 20 volta com a maturidade, depois que quebra a cara, depois que já faz muitas coisas e tem experiências com Deus e diz: olha, não tem melhor caminho do que caminhar com o Senhor. São processos da vida, são processos. Tem pessoas que mesmo tendo pais cristãos, acaba morrendo sem conhecer Jesus, porque não dá tempo. A droga o venceu e foi assassinado. O vício o venceu e acabou o matando. Que Deus livre a sua família de uma situação como essa nessa noite. Mas observe, voltando aqui para a palavra. Quando nós olhamos uma situação de pessoas prosperando à nossa volta, e a gente olha para a nossa vida e diz: poxa, eu sirvo a Deus. Eu sou uma pessoa abençoadora, generosa, liberal. Porque na minha vida ainda não aconteceu o que a palavra diz que era para acontecer. Porque eu estou vendo as pessoas prosperando, tendo uma vida bem sucedida financeiramente, uma casa bem cuidada, um bom casamento, e a minha vida parece que não está caminhando para isso. Cuidado, preste bem atenção. Tem muitas árvores por aí. Vou fazer um sentido figurado aqui. Tem muitas árvores que, por não parecer que está dando fruto, observe, eu posso pegar aqui agora uma laranjeira, um pé de laranja, e começar a colocar caju, encher os ramos dela de caju. E uma laranjeira de verdade vai olhar para ela e vai dizer: olha, ela está frutífera. Só que tem um porém: aquele pé não é de caju, é de laranja.
uma hora aquele caju vai ficar podre e vai cair. Entende? Ou eu posso pegar e colocar laranjas de plástico numa laranjeira. As pessoas podem chegar na minha casa e entrar e ver 2 pés de laranja, um sem dar fruto e outro cheio de laranjas de plásticos. Está florida, está aparentemente frutífera, mas uma hora aquele plástico vai cair. E tem laranjeira, que pode ser você hoje que está me assistindo, que não deu tempo ainda de florescer. Como minha esposa bem leu, disse que dá o seu fruto no devido tempo, no tempo apropriado. Tem pessoas que estão frutificando, entre aspas, e você está olhando para os frutos de outras árvores e está olhando para si mesma e dizendo que não está frutificando. Não, você ainda não frutificou. Você vai frutificar. Continue regando a sua raiz. Segundo exemplo que eu posso dar sobre isso é que tem árvores que elas frutificam mais rápido do que outras. Tem árvores que vai dar fruto depois de 10 anos, 20 anos. Tem uma árvore que, se eu não me engano, as pessoas que plantam não colhem o fruto dela. Que árvore é essa? Alguém pode dizer aí no chat? Pode falar aí no chat? Tem até uma boa reflexão que está aí nas redes sociais, que fala dessa árvore. Eu esqueci agora, meu Deus. Tâmara. Quem planta tâmara não come tâmara. Não é verdade? Porque, se eu não me engano, são 120 anos para que ela venha dar frutos. Tem árvores que dão frutos mais rápidos do que outras. Aí você olha para uma árvore que está frutificando já, e você ainda não frutificou, espera. O seu fruto vai começar a brotar, vai começar a sair, né? E observe bem, querido, tem gente que desiste no meio do caminho. Olha, deixa eu lhe contar uma pesquisa que aconteceu. Um homem judeu, ele foi entrevistado por uma repórter. A repórter chegou para ele e disse bem assim: vocês judeus parecem que acontece algo e vocês fazem, é como se vocês tivessem um segredo, que aonde vocês chegam, vocês prosperam. Vocês conseguem fazer um negócio e ser bem sucedido. O judeu olhou para ela e disse assim: qual o segredo de ser mulher? Ela olhou para ele e disse: como assim? Eu que estou te entrevistando. Qual o segredo para vocês prosperarem? Aí ele disse: eu te respondo com a outra pergunta. Como é que faz para ser mulher? Aí ela respondeu para ele: a sua pergunta, eu nasci mulher. Aí ele disse: pois é, eu já nasci próspero. Você compreende isso? Por que um judeu prospera? Ele crê na palavra que está escrita, que de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Eu não sei se você sabia, mas os judeus são descendentes de Abraão. Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó. Jacó é Israel. Israel, a nação, que é dividida em 12 tribos. Judá, Benjamim, etc. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Então todos eles têm essa bênção de Abraão. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós nos tornamos agora descendência de Abraão. E a bênção de Abraão se estende na minha vida e na sua vida. Você também é abençoado. E a Bíblia ainda nos dá aqui dicas, instruções para fazer com que isso se manifeste na nossa vida. Meditar na palavra do Senhor. A fé vem de onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Nessa sua palavra medita de dia e de noite. Fazendo isso é como uma árvore que está sempre sendo regada. Eu nasci próspero. Eu sou próspero. Deus me fez bem sucedido. Tudo quanto eu fizer, eu terei êxito. Vai dar certo. Talvez você está fazendo algo aí na tua vida e diz: deu errado. Pois é, para Deus deu certo. Você aprendeu como não fazer. Vai fazer melhor. Tem que perseverar, tem que continuar. Talvez faltou ouvir algo específico de Deus. Talvez fez antes da hora. Mas observe,
Somos uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É inevitável. É inevitável. Você vai dar frutos. Olha aqui, eu vou ler de novo Jeremias, versículos 7 e 8. Jeremias 17. Bendito o varão que confia no Senhor. Confia no Senhor. Sua esperança está no Senhor. Sua esperança está no Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para os ribeiros. E não se resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Estamos passando por uma fase. Nós só temos agora 20 minutinhos. Estamos passando por uma fase. Que fase é essa? Uma fase de crise, né? Na nação. Não só na nação. Em algumas nações da terra. Estamos em quarentena. Meu Deus, diga aí. Nunca se estendeu de uma forma tão assim. Parecida. Mas olha a promessa que Deus tem para mim e para você nessa crise. Você não deixa de dar frutos. Vou repetir. Nessa crise, você não vai deixar de dar frutos. Receba essa palavra agora em nome de Jesus. Você não deixará de dar fruto. Tudo quanto você fizer, você será bem sucedido. Em nome de Jesus. Pega essa palavra e medita dela de dia e noite. Que fazendo isso, você está regando a sua raiz. E você vai dar frutos. Está vindo calor, mas a sua folha vai permanecer verde. O que é permanecer verde no momento assim de calor? É se manter confiante. É se manter forte, empolgado. Manter-se animado, entusiasmado. Manter-se convicto do que ouviu. A palavra que ouviu de Deus. Manter-se pleno, na shalom, abençoado com felicidade. Eu quero declarar que nesse tempo as suas sementes, como Isaac que plantou num período de seca, como Isaac que plantou em período de seca, a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1, mesmo em um período de seca, e aonde ele cavava poços, dava águas. Eu quero dizer nessa noite para você que as suas sementes germinarão e frutificarão. Segura essa palavra em nome de Jesus. Mesmo em tempo de calor, as suas folhas ficarão verdes. Você frutificará, não deixará de dar frutos. Aleluia! Esse é o momento de você exercer mansidão, alegria, benignidade, longanimidade. Esse é o tempo de você mostrar que o Espírito de Deus rega a tua vida, conduz a tua vida, orienta a sua vida. Esse é o tempo, aleluia, de viver convicto naquilo que Deus diz. E não o que as notícias dizem, não o que as redes sociais estão dizendo. Não é um homem, é o nosso Deus. É Ele que conduz a sua vida e te prospera e te abençoa. Não ande segundo os conselhos dos ímpios, ou seja, não ande segundo o que fala os noticiários, não ande segundo o que diz os demônios, através de pessoas malignas. Mas caminhe de acordo com aquilo que Deus está nutrindo em teu espírito. Caminhe em tudo aquilo que você tem ouvido aqui nos nossos cultos, nas nossas lives, naquilo que estamos declarando e ensinando para vocês. Ontem eu estava ouvindo relatórios de pessoas que estão, nos acompanhando, estão assistindo nossos cultos, nossas lives. E tem uma discípula que ela disse que
ela de uma vez só assistiu todas as lives, da primeira até agora. Hoje, antes de começar aqui, ela já estava perguntando qual é o horário mesmo, qual é o horário. Já mandei o link para ela, já avisei, disse, vai lá. Ela com toda a sua família, o esposo e o filhinho, e já está tendo experiência. Ela diz, eu estou fazendo tudo que vocês têm me ensinado e está dando certo. É incrível quando nós meditamos nessa palavra, irmãos, e fazemos conforme tudo que ela nos instrui. Dá certo, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele diz, Ele faz, Ele executa. Jeremias 33, verso 2 diz que Deus é aquele que cria, dá forma e estabelece. Entre nessa atmosfera de cuidado de Deus. Entre nessa atmosfera do cuidado de Deus. Veja se manifestar os seus frutos nesse tempo. É interessante que uma pessoa que caminha segundo a palavra de Deus, ela não se vê como muitos a ver. Ela não se vê no seu exterior. Ela não olha para a sua condição. Ela olha para a sua posição em Deus. Ela olha para aquilo que Deus diz a respeito dela e não o que os outros dizem a respeito dela. Então observe, ainda que você olhe para si e não esteja vendo frutos, mude agora a sua perspectiva. Se veja como Deus te vê. Você é frutífero. Você está cheio de frutos. Você tem bênçãos para contar. Você tem histórias maravilhosas para dizer. O seu testemunho é de glória, é de vitória. Receba essa palavra no seu coração nessa noite.